Mas, enfim, pelo menos a gente tem esses fóruns, né, do online, que é isso, né? Desde que a gente inicia a pandemia, estou até conversando com a Andréa Guerra nesses dias sobre isso, né, lá da UFMG, assim, que, poxa, a gente descobre algo, né, da sociabilidade que é muito legal. E, e até eu acho que a gente, na última aula, 2 semanas atrás, né, e no dia seguinte teve o encontro da TID Setúbal, né, da Fundação TID Setúbal, né, onde eu estava lá junto com as colegas do Veredas, para discutir os trabalhos, encontrei um monte de gente que está aqui, conheci um monte de gente que está na disciplina, né, então foi muito, muito legal isso, a gente se encontra nos corredores de USP, assim, se estranha, conhece, não conhece, reconhece o rosto, né, essa dimensão do corpo, que é importante, claro que tem novas formas de alienação, né, que a gente vai discutir aqui com o Rodrigo, mas, enfim, são possibilidades importantes. Então, vou aproveitar, né, que a gente vai ter que terminar uns 10, 15 minutinhos mais cedo por conta da agenda do Rodrigo, mas já introduzindo, né, agradecendo muito o Rodrigo, que é um super parceiro, amigo aí, com quem a gente vem trabalhando em diferentes esferas da USP, em diferentes esferas da USP, né, parcerias com o Sopol, LatesFIP, já participamos de livros, já montamos eventos juntos, né, agora essa nova experiência de uma disciplina, o Rodrigo, que é, bom, psicólogo, psicanalista, filósofo também, né, Rodrigo? Mestre e doutor em filosofia, mestre em psicologia clínica, doutorando em psicologia clínica, né, o homem gosta de diplomas, adora um processo universitário, mas, enfim, tradutor, né, um dos fundadores da Lavra Palavra, né, tem toda uma série de incursões aí muito legais de obras, de trabalho de tradução, né, de mobilização, e a gente vai conhecer o Rodrigo, que tem estudado, né, a dimensão do estranho, especialmente na obra do Lacan, né, do monstro, da monstruosidade, organizou 2 livros, né, sobre isso, um com o Diego Penha, também do Psopol, então, assim, é toda uma trazido, eu acho, né, de uma maneira bastante consistente lá para o programa de psicologia clínica, para a nossa linha, né, de investigações psicanalíticas, esse diálogo mais do que necessário, atual, né, e potente com a filosofia contemporânea, notadamente, né, com a obra do Zizek, com o trabalho do Alain Badiou também, né, enfim, que é um provavelmente dos únicos filósofos, né, como diria o Rodrigo, com um sistema completo do século XX, dessa passagem de século XX, século XXI, e acho que era mais do que evidente, né, que ele participasse aqui como docente nessa aula hoje para nos ajudar a pensar isso que às vezes surgiu em muitos momentos, né, da psicanálise, como uma encruzilhada, né, como uma encruzilhada no sentido com o qual a gente vem trabalhando mesmo atualmente, né, que é um lugar que pode ser entendido como parada, mas é um lugar de mobilização, de desejo, né, de inscrição, né, de decisão também. E eu digo isso porque a gente está pensando, poxa, clínicas psicanalíticas no social e social tem a ver com as capacidades transformativas da psicanálise, né, a dimensão crítica da psicanálise e a operacionalidade da teoria e da praxis psicanalíticas, né, no que diz respeito à ética, à organização, à mobilização política, à criação, proposição, ou até mesmo refundação de laços humanos, né? E ao longo de toda a história, a gente conversou já no nosso último encontro, né, sobre essas aproximações, às vezes flertosas, às vezes críticas, às vezes estranhamente neutralizadas entre psicanálise e aspectos do marxismo, né, ou das teorias
socialistas, desde o socialismo utópico, o socialismo realista, né, o comunismo, essa posição bastante crítica que muitos psicanalistas julgaram que o Freud teve em relação à experiência bolchevique, que a gente sabe que é algo bastante parcial, né? Essa crítica freudiana à experiência bolchevique, e essa bibliografia que foi nos ajudando a reatualizar um pouco experiências, né, como a das clínicas públicas, que a gente vai discutir mais semana que vem, é uma bibliografia que está mostrando, né, um lado muito progressista de Freud, né, e de muitos dos psicanalistas da primeira e segunda geração, né, mas com uma constância da presença do pensamento marxista, né, como uma possibilidade, primeiro, de ampliar a extensão das práticas e dos efeitos da psicanálise, como a gente vai ver melhor na sexta e na sétima aula, tá? Ou seja, extensão das práticas, dos efeitos da psicanálise, mas também, né, como a psicanálise pode compor com outras disciplinas, como o marxismo, né, com experiências populares de incursão na política, né, de mobilização institucional, e depois, daqui a 2 semanas, o Rodrigo volta com a gente, né, para conversar um pouco sobre experiências de formação psicanalítica que se dão nesses contextos, né, aliadas ao marxismo. Mas hoje, né, eu acho que a ideia a gente fez uma pequena introdução sobre alguns pontos, né, para conversar com o Rodrigo hoje, né, e esse título que ele dá, né, Marxismo, História, Alienação e Sofrimento Psíquico, que é um título bastante arrojado, né, começar perguntando isso, né, porque são 3 elementos com tanto a história quanto a alienação e sofrimento psíquico, com histórias conceituais, né, e genealogias bem diferentes. Mas, enfim, passo a palavra para ti, Rodrigo. Fiz zilhões de anotações sobre a bibliografia que tu passou, mas a gente vai ter tempo para falar e escutar o mais importante hoje, né? Obrigado. Bem, então eu vou aproveitar aqui eu acho que é um momento para também agradecer ao Gabriel, né, pelo convite, pelas tantas, né, interlocuções, mas também pelas, né, tantas trocas de colaborações que a gente vem construindo ao longo do tempo, né? Eu acho que isso eu também vou aproveitar então esse momento para te agradecer, Gabriel, agradecer também a presença de todos e acho que também, quem sabe, agradecer algo da presença de quem está por aqui para se prestar a um assunto que é tão, né, espinhoso, né? Sei que todo mundo que está aqui, na verdade, também está aqui por conta, né, de inquietações que talvez sejam até próximas, né? Eu acho que tem alguma coisa, quando a gente para olhar no que quer dizer essa relação, né, quem sabe, não relação entre, né, tá aqui provocando, né, com essa brincadeira mais lacaniana, mas o que será que tem, né, quando a gente faz essa articulação entre marxismo e psicanálise, onde isso nos leva, né, e também fazer isso de uma maneira que não é ingênua. O que isso quer dizer? Vai muito na linha daquilo que o Gabriel já pôde falar, né, já pôde apontar, que tá presente na história da psicanálise, né, tá presente justamente na forma como a gente se depara com uma série de impasses e contradições, e sempre que a gente está lidando com uma esfera do sofrimento, tem um caminho possível, sim, para a gente pensar e se deparar com essas duas discursividades, né? Com esses dois campos, tanto da psicanálise quanto do marxismo. Então, tem algo, né, justamente dessa aposta, tem algo justamente desse panorama que eu vou, né, tentar aqui expor e conversar com vocês, e prestando atenção em algo que o Gabriel já também antecipou, e que vou tentar dar um pouco mais de apreciação, que tem a ver com essas novas formas de alienação, ou que são essas novas formas da materialização da ideologia na realidade. Então, acho que talvez seja um pouco esse, né, o nosso panorama, é um pouco do nosso percurso aqui hoje, e eu vou pedir para vocês, novamente, se ficou alguma coisa no meio do caminho, levanta a mão, ficou alguma coisa obscura, não deixe de perguntar, e a gente vai fazendo disso mais uma conversa, tá? Bem, então,
agradecimentos e introduções feitas, né, vamos começar. Acho que o primeiro ponto que me parece interessante fazer por aqui é justamente esse, né? A gente vai falar um pouquinho, né, de história, alienação e sofrimento psíquico, e isso quer dizer que a gente vai falar um pouco de marxismo, e daí já tem um ponto que, né, parece um certo truque, mas não é truque, né? Na verdade, ele é um ponto conceitual que me parece muito caro. Qual que ele é? Eu não estou falando de Karl Marx, eu estou falando de marxismo. Legal. O que isso quer dizer? Que, né, tem uma distinção aí que já diz ou conta com os efeitos de uma discursividade no mundo. É já pensar da mesma forma, né, como às vezes a gente coloca o Freud num determinado lugar, a gente, né, também perde a dimensão que no fundo ele estava, né, nomeando algo que ali já estava. A gente talvez possa aí já pensar uma primeira aproximação entre marxismo e psicanálise, né? Que é justamente fazer um pouco dessa distinção. E ao invés de eu me deter tanto sobre o Marx propriamente dito, a história, né, o aspecto, né, mais biográfico dele, é já pensar um pouco do que quer dizer o acontecimento do marxismo na realidade e o que o acontecimento do marxismo quer dizer enquanto um método para a gente pensar as contradições dadas a partir daquilo que ele, então, nomeia e organiza na sua obra, no seu trabalho. Então, já tem algo que me parece caro para a gente considerar aqui, né? Fazendo essa marcação, porque eu acho que é algo que também a gente consegue fazer em relação ao próprio Freud, né? O Freud também, né, quando ele nomeia a psicanálise, quando ele traz elementos, né, daquilo que ele nomeia como psicanálise, ele de fato estava às voltas com uma série de contradições e impasses da ordem clínica e passa a operar um novo método para investigar algo que era negligenciado em relação à sua clínica. A gente consegue fazer uma aproximação com o Marx. Aí, a gente consegue, sim, dizer que o Marx é quem nota uma série de contradições no campo econômico, no campo social, organiza essas contradições de uma tal forma que, né, a gente não consegue mais deixar de olhar para elas. E então desenvolve um método para, né, falar sobre tudo isso. Me parece um ponto de contato muito importante, não tanto um ponto de tensionamento entre esses dois campos. Eu estou fazendo um pouco dessa, né, apreciação um tanto altusseriana, justamente para mostrar que tem aí, né, uma articulação, né, tem aí um momento histórico semelhante, né, próximo, mas que consegue colocar eles num ponto de contato, que é muito, né, significativo quando a gente está pensando no quê? Na dimensão daquilo que é negligenciado, né? No ponto que a gente consegue, né, se deparar com, da mesma forma como, né, Freud se deparou com uma série de casos de sofrimento que eram, né, não escutados, né, uma série de pacientes que eram negligenciados, e então faz algo disso, diferente, a gente consegue também falar que o Marx fez alguma coisa disso em relação ao campo da economia, né? Tinha uma certa naturalização da forma como se pensavam, né, as condições da nossa construção histórica, da nossa economia, e isso, né, montava uma espécie de naturalização em relação aos excluídos. Né? Isso montava uma espécie de relação de dominação que deixava certas pessoas de fora e isso passava meio que em branco. Então, o marxismo é justamente uma espécie de método organizado para se deparar com essas condições materiais e tentar fazer delas, né, uma perspectiva não só crítica, mas também uma perspectiva de uma prática diante delas, uma organização diante delas, um certo fazer. Então, esses são alguns dos pontos, né, que a gente consegue já pensar que não é tão fora assim a gente olhar para o marxismo e para a psicanálise. Um outro ponto que também, né, é um compromisso caro e que me parece também aproximar é, assim como na psicanálise, o marxismo não pode ser tomado como uma espécie de monolito ou discursividade fechada em si mesma, totalizadora, totalizante da realidade. E isso serve para os dois. Mostra, então, que tanto na psicanálise quanto no marxismo, o que a gente tem no núcleo deles são tensionamentos de uma abertura mais radical. Radical em relação ao quê? A experiência
né, possível de emancipação. Tem alguma coisa, né, da cura, que tem a ver justamente com, né, livrar-se de certo sofrimento psíquico, e isso cabe na psicanálise, mas, de certa forma, isso não está tão fora quando a gente pensa do marxismo, só que voltado para uma outra esfera, uma outra dimensão, uma dimensão de coletividade, né? Tem muita coisa que, quando a gente para prestar atenção entre essas duas discursividades, que funciona muito bem de ser considerado lado a lado, que não fica tão fora, né, um do lado do outro. Bem, então estou fazendo aqui essa aposta com vocês, né? Por quê? Porque normalmente o que a gente vê, e daí vou entrar um pouco aonde que entra as rixas, né? Onde que entram os problemas disso tudo. Da mesma forma como na psicanálise, né? Eu acho que vocês já devem ter passado por isso em alguma experiência de vocês mesmos, né? Onde a gente vai tentar fazer uma espécie de apreciação ortodoxa, né, daquilo que está na letra do texto. Sabe aquela coisa que é mais delicada de lidar, que vira quase como uma transformação da psicanálise num certo manual? Freud disse, mas Lacan disse. Sabe, essas delicadezas que são mais difíceis de lidar, porque de fato perdem um pouco do movimento, perdem um pouco daquilo que uma clínica e uma prática querem dizer, e ficam muito presas a uma espécie de repetição, né? Muito presas a quase como uma espécie de narrativa de poder. É aí que, usualmente, a gente vai encontrar certas rixas. E isso, se alguém quiser também, né, me criticar por aí, me critica, mas eu acho que é uma conversa importante para a gente ter. É aí que as rixas usualmente vão começar a acontecer, né? É quando a gente acaba, na verdade, tentando injeção uma discursividade, vai injeção uma certa narrativa, seja em psicanálise, seja em marxismo, que é danoso em relação à própria realidade do que esses pensadores estavam a fim de fazer, que era transformar, achar soluções para esses problemas. Então, quando a gente vê, né, esses engessamentos, é onde a gente começa a notar problemas, né? E isso tanto para o marxismo, tanto, né, para a psicanálise. Por que eu estou pontuando aqui? É porque, da mesma forma como eles conversam de uma maneira interessante, potente para pensar a emancipação, não é interessante como eles geram para si mesmos, enquanto campos, problemas que são parecidos? Isso sempre me chamou muita atenção. O marxismo sofre com os marxistas ortodoxos. A psicanálise também sofre com os psicanalistas ortodoxos, né? Então é quase como assim, toda vez que a gente se depara com uma espécie de cristalização, né, desses métodos, a gente perde um pouco do que seria mais interessante e relevante sobre eles mesmos. Não estou, na verdade, né, trazendo um argumento que é, né, novo, inovador. Muito pelo contrário, eu estou repetindo alguma coisa que o próprio Lacan falou em relação a Freud, quando ele criticou o que se fazia na IPA, por exemplo, né? Então, eu estou meio que repetindo algo. Ele usa um texto do Edgar Allan Poe para justamente falar, né, Edgar Allan Poe escreve contos de terror, né, horror, e daí o Lacan ele vai usar um texto do Edgar Allan Poe justamente para falar, né, da voz desse cadáver, né, uma voz meio que assim acostumática, uma voz que fala sozinho, né, que sai, né, do corpo, né, desse cadáver e, né, meio que traz mensagens do além. Qual é, né, o ponto que o Lacan está tentando enfatizar aqui? É justamente como muita gente acaba meio que incorporando a voz do Freud e tentando trazer essa voz do além, perdendo aquilo que era mais pertinente e interessante da própria psicanálise para pensar os impasses e problemas clínicos que a gente se depara hoje. Por quê? Porque a gente tem dimensões do sofrimento que se transformam. A gente está lidando com outra gramática do sofrimento quando a gente está olhando para a nossa realidade nos tempos de hoje. A gente tem outras formas de intensificação da alienação. Por quê? Porque as formas da economia mudam, porque as formas como a gente lida com a cultura mudam. Então, a gente não pode também, né, enclausurar esses métodos, porque isso, de certa forma, é perdê-los. Então, acho que essa é um pouco da minha, né, articulação. Estou fazendo alguma coisa assim, então, né, assim, diferente? Eu acho que isso é um ponto também que é importante, né?
Esse é um esforço que outros psicanalistas, desde a época do Freud, e no fundo, eu acho que o Gabriel até falou, né, na última aula, o próprio Freud também já fez. Né? Se você pegar, né, o discurso dele, por exemplo, na Clínica Aberta de Budapeste, né, quando ele vai lá se endereçar e falar a respeito, já tem um esforço justamente para pensar uma psicanálise que tem uma preocupação social, que tem uma preocupação aberta, que tem uma preocupação política. Né? O ponto é, a mesma forma como ele tem, né, essa tentativa interessante, ele também tem contradições. É claro que a gente não descarta isso, a gente não joga fora, mas é importante saber fazer com elas. No fundo é isso. Da mesma forma como Marx, né? Só que daí a gente tem que saber justamente fazer essas distinções entre ortodoxias, né? Ou então, quando a gente pega e ingessa um determinado método, e a gente tem que saber fazer com as contradições de uma maneira, né, que é mais pertinente e interessante para a nossa própria realidade. Então, eu gosto muito, né, de pensar que talvez esses métodos, eles tenham uma vivacidade, se a gente contrapõe eles em relação aos nossos problemas e à nossa realidade. Né? No fundo, o que eu estou fazendo? Sei que a gente está discutindo aqui, se a gente olhar, né, assim, europeus, né, a gente está falando de realidades diferentes, tempos diferentes. Nada disso vai reverberar se a gente não fizer disso alguma coisa que é interessante para os nossos impasses. E no fundo é isso. Né? Eu quero dialogar com Zizek, com Masopantes, com Fischer, com Freud, com Lacan, com Marx, mas se eles conseguirem me dar respostas, por exemplo, do porquê que pessoas, né, optaram, por exemplo, por sustentar uma discursividade que vingou no bolsonarismo. Se eles não me ajudarem nisso, né, talvez eles não estejam dialogando com os nossos problemas. Né? Então, é pensar justamente, né, que tem uma dimensão aí que foi sustentada, alguma coisa de fato vingou nisso. Como que esses caras nos ajudam a pensar essa dimensão? Será que não tem algo do sofrimento psíquico que também participa desse tipo de montagem? Quando a gente vai olhar, né, e daí vou apelar para o pessoal, porque o Gabriel, né, sabe, né, assim como eu, que tem esses esforços, por exemplo, de lidar, né, com situações né, essas atrocidades que vem acontecendo dentro de escolas, situações de violência, né? Então, assim, lá no Pessoal, né, uma das frentes é justamente de prestar apoio, né, para esse tipo de sofrimento, para esse tipo, né, de situação. Será que esses autores também não nos ajudam a organizar alguma coisa que está acontecendo em termos de montagem social, para que esse sintoma bem estadunidense passe a se repetir em território nacional? Talvez tenham pistas, né? Talvez tenham indícios que a gente consiga, sim, né, se deparar com esses pensadores e ver se eles contribuem de alguma forma. Então, estou fazendo aqui um adendo um tanto mais longo, mas eu acho que ele é muito pertinente para a gente ver que, tá, estou falando de bando de cara branco europeu, mas que talvez eles ainda tenham alguma coisa muito pertinente para nos dizer se a gente souber escutá-los, dimensionando para os nossos problemas. Então, a gente consegue dar um sopro de vida, ao invés de enclausurar esses, né, pensadores, né, seja do campo da psicanálise, seja do campo do marxismo. Feito essa longa, vastíssima introdução, história. Para falar de história, para pensar o marxismo, então a gente está pensando justamente no movimento que o Marx ele vai fazer em relação ao pensador anterior a ele, que é o Hegel. Tá? Sei que eu não vou embarcar muito no filosofês, ainda mais no Hegel e aquela coisa toda, né? Até para vocês não me mandarem dormir logo, né, cedo, mas o ponto é, por que é interessante? Porque a gente tem que pensar que o Marx... não, André, pera, não faz isso. É um pedido... Se você fala assim, é capaz de me perder mesmo. Mas, assim, o ponto é... O Hegel, a gente consegue pensar que ele foi um pensador, ou ele foi um filósofo que deixou uma marca na forma como a gente pensa a própria filosofia. Né? Hegel é um pensador que tem assim... Pensa naquele pensador clássico, né? Por quê? Porque ele é um cara que tem uma receita que fala sobre sujeito, ele tem uma crítica em relação à realidade e ele tem uma epistemologia, ou então ele tem um sistema do pensamento. Então ele é um cara que consegue converter, né, basicamente, toda a realidade. No fundo é isso, né?
Então, ele tem um pensamento estruturado de uma tal forma que organiza, né, toda uma maneira de falar sobre tudo. No fundo, é isso. Então, quando a gente pensa, né, no que seria um filósofo clássico, nesses termos, a gente está falando basicamente sobre isso. É alguém que tem condições de falar de uma perspectiva subjetiva, né, que vai conseguir falar sobre como a gente pensa a própria realidade e como a gente lida com os nossos próprios problemas. É um bom jeito da gente, assim, às vezes se aproximar de outros pensadores e pensar se eles têm ou não esses traços, né? É uma distinção, por exemplo, e daí eu posso estar sendo atrevido ou não, me corrija se eu estiver errado, mas é uma distinção que eu consigo fazer hoje em dia, né, em pensadores como o Alain Badiou em relação a Slavoj Zizek, né? Badiou, por exemplo, tem um sistema de pensamento que é um pouco mais parecido com os clássicos. O Zizek não. O Zizek tem uma perspectiva que é mais crítica em relação à realidade. A preocupação dele passa por um outro campo, né? Não menos pertinente, mas diferente. Tá. Feito esse adendo, o Hegel, então, ele é justamente um pensador que estava preocupado em pensar o quê? Né? Pensar quais são as dinâmicas do funcionamento da realidade que permitam com que a gente, né, se emancipe em relação àquilo que nos domina. Ou então, no fundo, né, a fenomenologia do espírito nada mais é do que a relação com que as pessoas, diante da realidade onde elas estão submetidas, consigam construir formas de escapar daquilo que as prende, as domina, né? E ele vai falando sobre isso, por quê? Porque ele vai notando que ao longo da história, as sociedades foram meio que se libertando cada vez mais. Você vai vendo que, né, onde a gente tinha um espaço, né, de uma sociedade que era baseada, né, na escravidão, isso muda aonde, né, você vai encontrar sociedades onde você vai ter, né, relações de opressão que já são diferentes dessa que é da escravidão. Então, né, estou pensando aqui, né, sociedades, né, antigas, né, uma Grécia antiga, para depois entrar, né, no que seria o Império Romano, para depois seguir para o começo de sociedades, né, europeias, claro, mas que vão mudando esse status em relação a como elas eram dominadas. A fenomenologia do espírito vai contando um pouco dessa trajetória. E isso tem a ver com o quê? O tal do movimento da marcha da história e do espírito. O que o Hegel está falando? São esses movimentos de tensionamento, esses movimentos aonde, né, as coisas não estão tão livres, elas vão provocar as pessoas a se mobilizarem em relação a algo que vai torná-las mais emancipadas. Essa ideia central, essa ideia política que está dentro da fenomenologia do espírito, aonde que isso fica bastante claro? Dialética do Senhor de Escravo, né, que é um dos capítulos mais famosos, né, dentro da fenomenologia, a gente vai conseguir se deparar que o que estão se debatendo, o que está confrontando ali, né? Você vai ter um escravo, vai ter um senhor. Essa relação entre eles é justamente o que vai, né, fazer com que algo se tensione, algo mude. Da mesma forma como, né, essas duas, né, posições, elas se confrontam e degladiam uma outra em relação à realidade, né, ou então, tanto, né, uma consciência contra a outra, vai se, né, disputar, uma se sobressai a outra, uma torna senhor, a outra torna escravo. Quando esse movimento acontece, você vai ter uma relação dinâmica entre elas. Qual é o ponto disso? O senhor vai passar a precisar do escravo. Por quê? Porque ele só se sobressai se ele diminui o outro. E isso é um dos princípios, né, dessa dialética, um princípio entre essa relação de dominação e de poder. O escravo, então, ele vai passar a encontrar meios de escapar disso. E da mesma forma como ele vai tentar fazer esse movimento, o senhor, ele vai ver que a partir do momento que ele coloca o outro numa posição de submissão, é o momento onde ele também perde esse outro. Então, essa relação de dominação e dominados, essa relação entre, né, opressor e oprimido,
todos esses elementos dinâmicos dessa disputa entre posições, ela já está presente nisso que o Hegel vai falar, que tem a ver com o quê? O mundo, né, das ideias e como o caminho da razão diante desses confrontos vai sempre almejar por uma saída mais emancipatória. E na fenomenologia do espírito, o espírito vai guiar esse movimento. Essa ideia, ela é muito pertinente porque ela passa a introduzir no mundo do pensamento filosófico, do pensamento crítico, algo que até então passava meio que desapercebido, que é o quê? É notar que as pessoas estão participando da história delas no tempo. Sei que parece meio bobo falar sobre isso hoje, né? Parece super antiquado, antigo. Mas o que o Hegel traz é, a forma como a gente está submetido a certas condições da nossa história muda a forma como a gente pensa. E a gente consegue, então, mudar a forma como a gente está submetido na própria história. A gente tem um papel, né? A gente pode fazer algo disso. Parece ingenuidade hoje falar sobre isso, né? Pensar que as pessoas têm um papel político na realidade delas. Nossa, elas podem efetivar coisas e mudarem coisas. Eu sei, né? Hoje parece banal. Só que esse que é meio que o pulo do gato. Até então, não. Né? É a partir, né, de uma obra como a Fenomenologia do Espírito que a gente vê que, né, as pessoas têm um papel diante daquilo que elas vivenciam. E elas são atravessadas pela história onde elas estão, né, localizadas, circunscritas. Se isso, então, tinha um papel abstrato para o Hegel, o Marx ele vai pegar e vai fazer assim, tá? Hegel tem um ponto importante, mas os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão, então, é transformá-lo. Essa é a 11ª tese, né, que o Marx escreve em relação a Feuerbach, e é aí que ele vai justamente, né, dar um passo para criticar os idealismos, né, essa forma de ficar pensando o mundo de maneira abstrata e entregar na mão das pessoas uma forma de organização para transformar essa realidade diante dessas condições de dominação. O que isso quer dizer? Ao invés de a gente ficar pensando sobre, né, aquilo que o Hegel estava lá pensando, né, das sociedades e as ideias e como a razão, né, de fato vai emancipar a todos, o Marx vai pegar e vai falar assim, que a gente precisa de uma prática para que essa transformação se dê. Por quê? Porque ele está preocupado com a materialização dessa dominação nas nossas vidas. Né? Não se trata tanto de um elemento, né, de uma ideia, né, de uma discussão, né, racional, mas como isso se apresenta aonde? Nas nossas condições materiais. E é aí que o Marx começa a, né, trazer os elementos centrais daquilo que são as suas formulações, né, de inverter o Hegel, tomar ele um pouco mais de ponta cabeça. Né? Ele vai, diferentemente do Hegel, pensar que não se tratam de um conflito de ideias, mas sim de um conflito do quê? Das relações de trabalho que se estabelecem entre as pessoas e como essas relações de trabalho que se estabelecem entre as pessoas e os bens materiais que são produzidos, eles vão dizer, né, de posições diferentes, eles vão dizer de classes diferentes. Então, pensar, né, na dialética, que vem do Hegel, né, só que em termos materialistas. Pensando, então, que as condições materiais que pautam a nossa realidade, elas, então, vão poder dizer e apontar para as contradições e para as relações de dominação que hoje as pessoas vivenciam. Pensando no capitalista, pensando no proletariado. Você vê como, assim, da mesma forma como Hegel estava preocupado com as sociedades antigas, né, e foi falando desse movimento, o Marx está fazendo algo que é parecido, só que ele está fazendo isso a partir do quê? As condições de exploração que ele se depara na vida dele. Então, né, uma das leituras é que o Marx aterriza o Hegel,
né, para a realidade, para justamente dizer dessas contradições, onde elas aparecem num operador que é central para o Marx, que é o quê? O trabalho. É justamente na dimensão do trabalho que você vai ver como essas contradições e dominações elas podem aparecer. Bem, qual que seria mais ou menos, né, um ponto fundamental ou central para o Marx? É a possibilidade de a gente conseguir, então, encontrar um nível de emancipação, né, uma possibilidade emancipatória tamanha, onde a gente se veja no mundo, onde a gente está dando de acordo com as nossas habilidades e recebendo de acordo com as nossas necessidades, né, e onde a gente consiga, então, escapar da forma dinheiro, né, escapar, né, de um mundo pautado por classes. Todos esses elementos, eles são radicais em relação ao que a gente vê na nossa própria realidade hoje, né? A gente, por exemplo, né, quando está, né, falando sobre as nossas contradições, a gente ainda se vê bastante preso a uma realidade próxima dessa que o Marx estava falando. Na verdade, a gente se vê em algo que foi muito mais intensificado. E esse é um dos nossos pontos hoje, né? Se o Marx estava aqui, né, brigando com a, né, discursividade histórica, né, do liberalismo, o que hoje a gente tem diante da nossa realidade é a intensificação disso diante de uma outra narrativa, que é o neoliberalismo. E a ideia é chegar justamente nesses impasses dessa contradição. Bem, essa é uma passagem, né, que eu tirei justamente da ideologia alemã, tá, que é do Marx, onde ele vai falar justamente que o primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades humanas, onde, né, a produção da própria vida, né, desculpa, da própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, né? É uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, né, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, cada hora, simplesmente para manter os homens vivos, né? Você vê como, né, o que Marx estava, né, preocupado, né, não era algo assim super abstrato, né? Ele não estava, né, como estava Hegel, né, discutindo o campo das ideias. Não, ele estava justamente falando aonde que essas ideias acontecem na nossa vida. É essa inversão que, assim, o Marx tá preocupado. Ó, a materialização dessa disputa que o Hegel está falando aqui, ela está aqui, ó. É nisso. É no ir trabalhar cada dia e onde que essas contradições, elas, né, se escancaram. Como? Porque você vai ver que tem pessoas que têm, né, uma intensificação dessas contradições de dominação e outras pessoas vão ter menos. Então, Marx ele vai dar justamente, né, esse salto, justamente para mostrar que você tem uma relação desigual, e isso diz muito da forma como você se posiciona dentro da sociedade. Como você pode sim ser alguém que ou é dono dos meios de produção, e isso vai te colocar num determinado lugar, ou você precisa trabalhar para eles, que vai te colocar em um outro. E como você vai ter uma série de outros atravessamentos, que vão justamente te colocando numa posição de maior ou menor exclusão. Marx é justamente quem está de olho nisso. É o Marx que vai pegar e quase como, né, ele vai assim colocar assim a gasolina, né, no fogo que o Hegel já tinha começado. É isso, ele vai intensificar esse processo crítico, né, acerca da realidade e das contradições que estavam dadas, mas encarnado no dia a dia das pessoas, não de maneira abstrata, né? Então, quando a gente pensa nessas contradições, o que a gente está querendo dizer é que quando a gente tinha uma sociedade, né, que era baseada, né, em fazer as coisas por necessidade própria, né, a gente tinha um outro tipo de relação com o mundo. Pegava, colhia, plantava, comia, resolvia, e isso vai dizer de um trabalho onde você se vê participando de todos os passos, certo? Você vê o que você está fazendo. Quando você pega e é um sapateiro e vai e monta o sapato, né? Você às vezes consegue participar, né, de uma fração disso, mas não de todas. Já vai mudando, né? Então, diferentemente de você fazer algo para uso próprio e você passar a fazer isso para outras pessoas,
a relação de trabalho que vai se estabelecendo com a complexificação do mundo vai mudando, né? Então, as sociedades vão aumentando, vão alargando, e as relações de trabalho que são postas e mediadas entre as pessoas também vão se transformando. Quando eu produzo alguma coisa para o meu uso, né? Quando eu faço alguma coisa que é para eu me beneficiar disso, vai ser diferente de eu construir alguma coisa para comercializar isso, para eu começar a ceder isso para outras pessoas. E é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas, e é precisamente nesse salto histórico que o Marx está prestando um pouco mais de atenção. A sobrevivência, ela não está mais completamente entregue para a pessoa fazer, e as habilidades dela, diante da sua própria sobrevivência, são de fácil acesso, né? Eu não posso chegar simplesmente hoje, né? Ah, vou começar a plantar aqui, montar, né, sei lá, vou começar a plantar milho e vender milho porque eu quero. Não dá, não é verdade? Pô, quem conhece minimamente a história do Brasil em MST sabe que não dá, não é verdade? É um pouco esse o nosso impasse. A gente não tem condições materiais hoje de ditar sobre a nossa própria subsistência. No fundo é isso. Então, o que o Marx já estava sacando é que tem uma contradição aí quando a gente pensa no quê? Quando a gente pensa no sistema econômico que foi se complexificando para acompanhar o crescimento populacional do mundo. E é a partir do momento que o capitalismo se estabelece enquanto um sistema central que você vai ver que as coisas não conseguem mais serem tão simples assim. Eu não tenho condições hoje de viver, né, e subsistir simplesmente, né, saindo e caçando, e saindo, e plantando, e saindo e fazendo. Já não estamos vivendo essa realidade, mas a gente também não está mais vivendo uma realidade, né, onde eu consigo simplesmente pegar e fazer, né, certas coisas. Eu peguei o exemplo de sapateiro, me parece um bom exemplo. O sapateiro hoje, às vezes, não está em todas as partes do processo da produção daquele sapato, não é verdade? O que ele tem? Ele tem, né, um conhecimento, né, ele tem um capital, né, de pensamento sobre essa produção. Mas ele está em todas as partes daquilo que vai no sapato? Não. Então, isso quer dizer que, até certo modo, ele está alienado em relação aos modos de produção daquilo que ele produz na realidade. A forma como ele se vê diante da realidade muda diante disso. Por quê? Porque ele não está lá, né, por exemplo, extraindo o couro que vai naquele sapato. Isso vai ficar para uma outra cadeia de trabalhadores. E isso muda a forma como ele, então, passa a transformar o mundo. Por quê? Porque ele já está alienado de parte daquilo que ele está fazendo. Então, quando a gente vai justamente se deparar, né, com essas transformações na realidade, a gente vai vendo que mais e mais a gente vai se enclausurando numa espécie de bolha individual das nossas ações perante aquilo que a gente consegue ou não transformar no mundo. Quando a gente para, né, para olhar para o papo da tal da alienação, no fundo, é disso que a gente está falando. Né? A alienação, né, ela se dá, daí a gente já está pensando depois da Revolução Industrial, né, justamente nesse movimento que vai converter os bens úteis em mercadorias, em nome de uma certa lucratividade, que vai afastar o trabalhador do fruto do seu trabalho ao longo desse processo de divisão e complexificação do trabalho. Então, o que acontece é isso, né? Você não mais consegue se reconhecer no fruto do seu próprio trabalho, porque você faz uma pequena parte dele. E mais do que isso, você também não consegue estabelecer uma coletividade em relação, né, ao seu, né, colega de trabalho. Por quê? Porque vocês, no fundo, estão disputando pela mesma vaga. E essa situação de competição que o capitalismo acaba estabelecendo entre as pessoas afasta, né, justamente condições aonde isso poderia se dar em outros termos. Então, esse tipo de relação de alienação, ela vira uma forma de dominação em nome da perpetuação do capitalismo, nos termos como está dados. E o nome disso é o quê? Alienação. É uma forma como você, então, acaba tomando a realidade como se ela só pudesse ser de uma única forma.
né? Essa espécie de naturalização da realidade passa justamente por isso que o Marx vai nomear enquanto que alienação, tá? Claro, né, tem uma série de outros elementos que a gente vai poder olhar, né, e se aprofundar aí, mas se a gente pensar em termos marxistas, propriamente ditos, são esses os pontos centrais que a gente já consegue notar como eles operam hoje na nossa própria realidade. E essas relações de alienação, onde eu não consigo mais, né, me ver transformando a realidade, não me vejo mais apto a, né, ter uma autonomia, né, nem só uma independência, mas uma própria autonomia sobre as coisas que eu faço, isso vai gerando uma série de efeitos. Um central é o sofrimento psíquico, que se vocês pegarem numa obra que é um tanto atípica, né, dentro do que o Marx fez, que é sobre o suicídio, você vai ver que ali ele já consegue mostrar uma série de indícios de como o sofrimento psíquico está intimamente relacionado às nossas relações materiais. É como a gente constrói a sociedade, que a gente vai ver também o quê? Modalidades e modos de sofrimento que têm uma relação íntima com tudo isso. O suicídio, né, ele justamente vai mostrar que tem uma relação toda dada com isso. Por quê? Porque se a gente entende que trabalhar diz do nosso papel na sociedade, saber, né, disso, se dar conta disso, e às vezes notar que independente daquilo que você faz, você não tem outra forma de, né, escapar ou de sobreviver, ou às vezes de transformar isso, isso pode gerar, né, inúmeros, né, fatores de sofrimento que às vezes a pessoa não encontra outras formas de lidar com ele. Então, nesse texto, especificamente, o que o Marx vai apontar é o suicídio, ele tem uma relação íntima com essas relações sociais, ele não pode ser apartado dele. Né? Então, a dimensão da privatização do sofrimento, né? Sofrer no íntimo aquilo que é social, já está dado desde o Marx, em 1846. Essa é uma dimensão que a gente, por vezes, deixa de fora, às vezes não consegue escutar, mas é uma dimensão que é fundamental se a gente está hoje às voltas com o sofrimento que a gente se depara nas nossas clínicas, nas conversas, nas nossas investigações, pesquisas. No fundo, a gente não pode ser obtuso em relação a tudo isso. E da mesma forma como a gente também não consegue ser obtuso em relação a essas angústias que estão, né, aparecendo e que são frutos de uma relação de classe, são frutos de uma relação, né, de opressão, né, por exemplo, em relação a uma certa interseccionalidade, né, uma dimensão, né, que vai dizer daqueles que podem ou não serem reconhecidos pela sociedade, quem pode ou não, né, de fato ter o seu sofrimento legitimado, quem não pode. Todas essas, né, gramáticas de sofrimento, elas, de certa forma, já estavam sendo debatidas e discutidas nessa perspectiva por Marx. Né? Então, fazendo um pouco desse panorama histórico, a gente já consegue ver que tanto o movimento da construção e, né, sedimentação da história, ela participa de como Marx está pensando a realidade, como isso fica como uma herança do marxismo. Da mesma forma, a alienação, também o sofrimento psíquico. São três operadores do marxismo que vão justamente nos auxiliar a fazer essa investigação daquilo que hoje oprime a realidade ou que mantém a realidade, né, funcionando de maneira violenta. Né? Porque manter tudo funcionando do jeito como funciona vai com, né, assim, uma quantidade intensa de violência. Seja ela simbólica, seja ela imaginária, real, mas para tudo parar em pé, isso, né, nisso que a gente nomeia enquanto realidade, a gente pode de fato se deparar que esses operadores nos ajudam a investigar como isso tudo se dá. Então, no fundo, é um pouco esses os compromissos, né, que o Marx deixa. E daí, né, eu optei por trazer um pouco desses pensadores da escola eslovena, porque me parece que eles nos ajudam a fazer o quê? Né? Então, né, só uma certa pausa.
Se o Marx deixa isso, né, como uma herança para o pensamento, né, ou então a gente tem uma praxis, né, a gente tem uma condição de transformação que diz respeito a poder problematizar aquilo que nos oprime na nossa realidade, tem efeitos discursivos que ficam, né, para a posterioridade. Tem efeitos que ficam justamente na nossa própria história. Onde que a gente vai conseguir ver isso? É a partir do marxismo, né, ou é a partir justamente, né, daquilo que ele passa a nomear, que já estavam dados, de experiências de coletividade diferente, que você vai ver uma série de experimentos sociais e experimentos políticos que são pautados por isso, né? O nome que eles, né, optam por dar é o comunismo, certo? Então, assim, quando a gente vai pegar um manifesto comunista, por exemplo, a gente vai ter os indícios do que essa experiência, né, pode vir a querer dizer. Essas nomeações, elas inspiraram politicamente uma série de, de movimentos, né? Um exemplo claro, acho que até para localizar historicamente nos ajuda aqui, é pensar a experiência da União Soviética, né? Pensar justamente o que né, o Lenin foi fazer disso, né? O que a gente está pensando aqui, né? Os bolcheviques, né, em disputa com os mencheviques, e como essa disputa por poder, né, derrocada, né, dos tsaristas que estavam no poder e oprimindo as pessoas, fazendo elas passarem fome, como esses operadores, né, daquilo que no Marx e no Engels estava nomeado enquanto comunismo, serviu justamente como um direcionador, né, ou serviu como uma espécie de norte para pensar que as coisas podem serem transformadas na nossa realidade de uma outra forma, né? E isso pensando o quê, né? Que isso quer dizer uma possibilidade de aumento de emancipação, né? Que as pessoas podem serem mais livres se elas escaparem desse regime, né, czarista. Essa era a aposta, né? Era uma aposta, na verdade, né, que as pessoas tivessem maior autonomia sobre as próprias vidas delas. Esse é um pouco do experimento. Então, historicamente, a gente começa, né, a se deparar com os frutos e consequências políticas dessas ideias na realidade. Então, quando a gente vai pensar, né, o Lenin, a gente já está pensando numa espécie de direcionamento do marxismo. Se a gente for pegar a experiência em Cuba, né, Guevara, Fidel Castro, a gente está pensando num outro direcionamento do marxismo. Quando a gente vai pegar Mao Tse Tung, a gente vai pensar num outro direcionamento do marxismo. Ho Chi Minh, um outro. Então, você está vendo, né, frutos, né, dessa discursividade na realidade. Né? A mesma coisa quando a gente vai pegar, por exemplo, Fanon, né, uma perspectiva crítica que também se pauta justamente numa ideia radical de emancipação, atenta justamente aonde a opressão e a dominação né, opera sobre os corpos. Então, essas ideias, né, são ideias fruto justamente dessa organização. Mas vamos lá. Por que eu optei por trazer a escola de governo? Acho que, né, eu acho que dois pontos, né, o principal deles é eles estão atentos a algo que acontece depois, né, da queda do Muro de Berlim, ou então depois da derrocada da União Soviética. Eu acho que isso é um ponto fundamental para todo mundo pensar conjuntamente, que é quais são os efeitos disso. Esse seria o primeiro ponto. E um segundo, né, eles também prestam muita atenção, né, na psicanálise, porque tem muitos pensadores hoje que a gente acaba, né, se debruçando, discutindo e deparando, só que eles não necessariamente querem saber ou querem ter qualquer coisa a ver com a psicanálise. Quando a gente pensa a escola desses pensadores eslovenos, eles não jogam a psicanálise fora. Na mesma coisa também com alguns pensadores franceses, né? Então, tem aí alguma coisa de não jogar, né, a psicanálise ou escantear ela, né? Então, tem um fator que me parece politicamente dentro do campo relevante em considerá-los, né? Daí eu não estou falando política P maiúsculo, né, do campo, né, dos estudos sociais, eu estou falando da política interna à psicanálise, né? O que isso quer dizer?
depois que a gente tem historicamente, né, esses rachas, né, que vão acontecendo dentro da psicanálise, parece que quando a gente chega em meados dos anos, 80, 90, por aí, parece que grande parte dos psicanalistas ficaram meio que muito contentes e satisfeitos com um tipo só de prática, né? Tem uma espécie de satisfação com a clínica que parece que vai apagando um pouco de uma dimensão mais política daquilo que, né, passa a operar. É quase como se tivesse uma satisfação do monopólio do real dentro do fazer clínico nos termos como eles estavam dados, né? Isso é muito interessante pelo seguinte ponto. O que esses pensadores nos trazem, contribuem, diz respeito ao fato de que, assim, psicanálise tem um ponto muito interessante. Por quê? Porque eles criaram um dispositivo de transformação subjetiva que faz com que as pessoas, às vezes, né, cheguem às portas de um acontecimento nas próprias vidas delas. Elas conseguem radicalizar a forma como elas são capturadas pelas suas próprias fantasias. Elas atravessam elas, né? Conseguem fazer com que aquela pulsão que guiava aquela fantasia, que mantinha as coisas daquele jeitinho, possa ser completamente assim transformado, né? E fazer então outra coisa, se livrar, né, desses aprisionamentos. Eles pegam esse ponto e falam assim, olha, se a gente entender isso que a psicanálise sacou, será que a gente não consegue também pensar em dinâmicas de coletividade radicais para a própria sociedade? Então, eles vão começar a pensar, né, de uma maneira, né, a fazer um certo curto-circuito entre filosofia e psicanálise e não jogar fora. E eles vão fazer o quê? Eles vão devolver para, né, para filosofia, mas também para a psicanálise, um compromisso radical político. Eles vão justamente fazer, né, uma espécie de esforço para que isso não fique apagado, né? Então, tem algo muito pertinente, né, em resgatar, né, uma perspectiva radicalmente crítica, né, de uma psicologia institucional, de uma construção de análises, né, institucionais, de uma psicologia social, de uma perspectiva, né, aumentada para fazer uma espécie de furo para uma satisfação do que era de político que só estava preso na clínica. Então, eles, né, são justamente, né, pensadores que vão provocar, né, a psicanálise desse lugar comum, que a gente poderia, quem sabe, até nomear como ideológico até certo ponto, né? Por quê? Porque os psicanalistas estão tranquilões em fazer essa prática e manter fechadinho o discurso psicanalítico para esse fazer. Então, eles já começam a cutucar um pouco essa direção. Mesma coisa, né? Que, assim, novamente, é uma novidade? Não. Você vai ver uma série de outros psicanalistas que tinham, né? Acho que um desejo muito semelhante a esse, né? Eles fazem algo que acho interessante porque está mais próximo de nós mesmos e cutucam a gente em relação ao que a gente vivencia também hoje, né? A Helena mandou uma pergunta aqui, deixa eu ler. A sua opinião, Rodrigo, a sua opinião pela Eslovênia e não pela Frankfurtiana diz respeito apenas à atualidade? Frankfurtiana, eu lembro principalmente Marcuse, a civilização, o homem unidimensional. Helena, eu concordo plenamente contigo, é justamente esse o ponto. Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, todos eles tiveram essa sacada. O que o Freud faz aqui é fundamental para a gente pensar a crítica, né? Eles, de fato, já fazem essa montagem, né? Então, por conta da atualidade, acabei seguindo com eles, mas sim, os frankfurtianos já tinham essa pista. Diga, Gabriel. Rodrigo, pessoal, obrigado. Acho que até a questão da Helena me desponta algo, né? Porque eu acho que os textos que nos aconselha a leitura, né? Tanto da Jupancic, o Pós-Fácil teu e do Douglas, né? Quanto o texto do Mark Fisher, eles pontuam o seguinte elemento, né? Que é algo que eu venho tentando trabalhar aqui também, e que é algo que está presente no chamado Retorno a Freud, de Lacan, né? Que Lacan
termina esse retorno a Freud e vai fazer outra coisa, mas isso é outro papo. De que quando a gente tem certas vias privilegiadas de pensamento, ou seja, certas vias que se tornam dominantes, certos autores que são mais falados, certos conceitos que estão mais em operação para pensar as questões, aquilo rapidamente acaba participando do tecido ideológico normal. Né? E acho que a provocação que vocês fazem no pós-fácil, aqui da Zupančič, né, dos Balcas, e porque os Balcas, e aquela piada dos Balcas, tem exatamente a ver com isso, né? De que psicanaliticamente, e em outras abordagens a gente vai ter outras formas de pensar isso, a gente tem que buscar sempre ou textos não lidos, ou autores não lidos, ou vértices de compreensão que não se encontram nos caminhos correntes. Né? Então, por exemplo, o que o Lacan faz quando ele pega e vai ler a interpretação do sonho, reler, né? A interpretação dos sonhos, o xiste, né? Todo pensar o aparelho psíquico como um aparelho de linguagem, né? Isso, na verdade, já é ir numa contracorrente da política ipaniana, que era uma política de assemelhar o inconsciente a uma descoberta neurológica. Né, que Freud tinha essa via, tinha essa possibilidade, né, heurística na obra do Freud de pensar dessa forma, mas claro que a gente hoje considera, né, sobretudo com Lacan, que ela é menos profícua para a psicanálise, né, por isso que o Lacan vai sustentar isso, né, o aparelho psíquico como um aparelho de linguagem, né, e acho que vocês fazem esse xiste, né, do Zizek, dos Balcas, exatamente porque é isso, é uma outra cena, é uma obra que não está, então tem o caminho, né, caminho que assim, que é extremamente necessário, que é super interessante, né, da teoria crítica, indo pela escola de Frankfurt, né, que tem muita gente fazendo, muita gente fazendo bem, né, mas é interessante pensar o lado B dessa história, né, e eu acho que o que tu nos propõe é tudo nos propõe chamando atenção para uma escola de psicanálise teórica, né, ou sociedade de psicanálise teórica, né, como se deu na Eslovênia, é por essa perspectiva bom, a gente reconhece os avanços dessa via de pensar, de trabalhar com o idealismo alemão, porém, tem toda uma outra história das ideias europeias, da subjetividade europeia, que aparece muito bem nos Balcãs, que até, se a gente for pensar enquanto acontecimento histórico, né, a gente não entende um conflito étnico absolutamente bárbaro no coração da Europa, que é os Balcãs, né? E até hoje a gente não entende o que aconteceu lá e de fato, né, a gente teve o ex-presidente da Iugoslávia foi julgado na Corte Internacional da ONU, né? Como foram os carrascos nazistas, né? Então, para a gente entender o nível de acontecimento político que se deu ali. Então, acho que essa é a ideia, né? Que vocês dão essa pista no texto, né? Mas de tentar, também pelos autores que a gente escolhe, pelas questões que a gente escolhe, tentar produzir um acontecimento clínico enquanto pesquisa, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, gostei bastante. E o Fischer, evidentemente, né, que tem uma vida absolutamente trágica, né, e que consegue, de fato, pensar em muitas coisas a partir, né, de uma experiência de vida de compreensão teórica que se dá no coração do liberalismo, né, do neoliberalismo, da Margaret Thatcher, né, e de algo que de fato solta os tentáculos no mundo, né, e a gente está vendo os efeitos disso até hoje, né, então acho que o Fischer é muito interessante por ser subjetivado, né, nisso que na Europa se chama working class, né, uma classe trabalhadora, né, na França se fala o mundo operário, né, aqui no Brasil a gente pensaria mais numa experiência que seria, né, da favela, por aí, não sei se ajudei alguma coisa. Não, pô, valeu. Né? Justamente, né, a ideia daquele pós-fácil era, né, em partes, fazer, né, um pouco
da justificativa dessa resposta, né? E, no fundo, o Gabriel marca bem, né? Que é isso, né? Como a gente, por vezes, acaba também negligenciando produções de pensamento, né, de certos lugares, e perde de vista que são pessoas que estão passando por uma situação radical de exclusão. É legal ver esse movimento, né, hoje, pelo menos, né, um pouco mais aumentado, do pessoal lendo MB, né, do pessoal lendo uma série de outros autores, né, que, assim, passaram por experiências, né, de vida, experiências sociais, que são frutos, né, de uma série, né, de relações de dominação que antes nem chegavam. E isso hoje, né, chega um pouco mais para todos nós, né? Então, é muito interessante poder notar, né, um pouco disso, como eles são frutos, né, justamente dessas contradições, são frutos, né, de uma construção de tensionamentos políticos e que fazem a gente também se interrogar, né, justamente que eles ocupam um lugar de exclusão em relação ao centro, eles são periferia europeia, a gente é periferia do mundo, beleza? Será que a gente não consegue conversar também? Aí, será que não tem alguma coisa na aula que a gente consegue sacar, né, quando a gente presta atenção nisso? Então, primeiro seria um pouco desse compromisso, né, geopolítico, um pouco desse compromisso crítico, mas também tem alguma coisa que eu acho muito legal, que é o quê? Como o Zizek, né, ó, no lado Indolar, né, e tal, a gente fala muito pouco dele, mas ele tem textos muito interessantes, um deles chama Freud Político, tem várias traduções, né, que rolam por aí na internet, dá para procurar, depois me chama e eu mando o texto. Ele tem um texto sobre a voz, e ele dá dignidade para o objeto da voz de um jeito muito interessante, né, pensando justamente a voz como isso entre, né, o corpo e o grande outro, né, a voz justamente sobre, né, pensa só, vocês já passaram por aquela experiência ótima de gravar um áudio e daí fazer aquele equívoco péssimo de escutar o seu próprio áudio, e daí você ouve sua voz e fica assim, demora, né? Um tempo para você se habituar com a sua própria voz gravada. Parece que é alguma coisa que você tem de completamente familiar, está de dentro de você, mas quando você ouve de fora, fica tão radicalmente familiar que você fica estranhando. Então a voz, ela tem um pouco disso. Então ele dá, né, dignidade no que me parece a obra mais conhecida dele. Estou pontuando isso porque é um compromisso que a escola eslovena faz em relação à psicanálise e esse curto-circuito com a filosofia, que é não deixá-la de fora. Então, esse ponto ele é interessante, mas eu só queria, né, dar uma adiantada para chegar justamente aqui. Dizem que é o cara que justamente vai fazer essa relação entre Hegel, Marx e Lacan, certo? Mas por quê? Porque ele tem um compromisso não em pensar aquilo que é dessa reflexividade histórica. Ele não é um Lukács, né, da vida, né? Ele está pensando que naquilo, na verdade, que diz respeito a uma partícula de emancipação, né, do sujeito que está buscando, né, essa partícula de liberdade, ele quer justamente, né, que isso se dê, mas isso se dê de uma situação aberta, né? Então ele está não só de olho, né, no que seria essa busca, né, não por algo que seja automaticamente dado, mas algo que tem que ser construído e conquistado em relação, né, a essa liberdade, mas, né, por isso que ele vai entrar naquilo da tal negatividade, não vai entrar, mas é um ponto que é fundamentalmente presente na filosofia do Zizek, conversando aí com Lacan, mas por quê? Porque quando a gente vai pensar, né, politicamente, para o Zizek, o sujeito ele é alguma coisa excessiva, ele excede essas, né, condições de possibilidade, né, atualmente dadas, né, na experiência da pessoa, né, e naquilo que o determina. E esse ponto de excesso do sujeito vai fazer ele, então, ser impulsionado para além daquilo que está dado. Ele vai buscar, né, as suas condições de liberdade. E é esse movimento, né, que o Zizek vai encontrar no, né, Lacan, antes em Hegel, né, para que algo ali se efetive e, né, tenha aí uma conclamação quase que política. E qual que é o ponto, né, de fazer essa distinção, né, entre o Zizek e o Lukács, por exemplo, né? É que para o Zizek, ele está de olho no quê, né? Ao invés daquilo que é histórico reflexivo, ele está olhando para algo que é do inconsciente histórico. Ele está de olho naquilo que de fato, né, é de uma certa irreflexividade, né? Aquilo que de fato diz respeito a uma indeterminação, né? Então ele justamente vai buscar por alguma coisa
que diz respeito, né, a uma sacada, uma certa sagacidade pertinente para, né, a nossa própria compreensão, né, da psicanálise, justamente como aquilo que está dado, né, diante dos nossos olhos, mas às vezes a gente não vê, né? Ou então, como às vezes, né, a gente pode pensar essa outra cena, né, daquilo que a gente nomeia como sintoma. Um dos textos, né, que me parece interessante é, né, como Marx inventou o sintoma, né? Essa sacada, né, que o Zizek está tentando apontar ali é justamente para dizer o seguinte, né? Não é um gracejo do Lacan quando ele pega e fala isso. Ele não está assim sendo espirituoso, muito pelo contrário, ele está sendo muito preciso. Marx inventar o sintoma é justamente dizer que, assim como Freud, a gente não está, né, olhando, né, por exemplo, para aquela mulher que esqueceu como fala alemão e só fala inglês, para aquela moça que está com a perna paralisada e a gente não vai tratar a perna, né? A gente vai entender que aquilo é sintoma de uma outra cena, né? Que aquilo, na verdade, nada mais é do que a manifestação de uma contradição que se dá em relação a outra coisa. Então, é pensar justamente como algo dessa dimensão, né, crítica, daquilo que é inconsciente da história, e como nos atentarmos para isso, né, nos faz pensar, então, a dimensão daquilo que é ideológico sobre outros termos. É justamente esse o ponto. É pensar como a gente naturaliza certas coisas na nossa realidade, e é precisamente aí que a gente vai encontrar o ponto mais puro da ideologia. É justamente naquilo que a gente negligencia e perpassa como, é isso. É aí que a ideologia se dá, né? Então não é como se fosse, tem uma história, um segredo, né, misterioso por detrás. Não, se escancara é justamente isso que se, né, dá diante dos nossos próprios olhos. E daí que me parece, então, né, pertinente a gente falar um pouco mais do Mark Fisher. Por quê? Porque o Mark Fisher ele tem um compromisso muito interessante diante disso, né? Quando ele vai trazer o realismo capitalista. O realismo capitalista, né, que é a obra mais popular deles, se não me engano, sai em 2009, está traduzido, né, pela Autonomia Literária, né, quem tiver, né, possibilidade, acesso, é uma obra muito interessante, né, eu compartilhei um dos capítulos, né, até porque é um capítulo que eu pessoalmente gosto muito, né, mas também porque eu acho que ele, né, diz respeito, né, de uma maneira muito incisiva para algo que hoje a gente se depara na nossa clínica, né? Não sei quem teve chance de ler e tal, mas ele vai discutir um pouco, por exemplo, da epidemia sobre TDAH, né? Ele vai discutir um pouco sobre assim, essa crise de que de repente todo mundo é depressivo. E vocês sabem que o Brasil é um dos países no mundo com maiores índices de depressão, né? O maior na América Latina. Não sei se vocês já deram uma olhada nesse dado, mas é um dado alarmante, né? Que se deu, né? Que é isso, né? É que a gente precisa também prestar atenção como tem uma construção dessa patologização, né, das pessoas e como isso cumpre, na verdade, né, um papel maior dentro do que é uma espécie de indústria ou industrialização, né, da administração das pessoas. Isso tem a ver com algo que o Fischer trabalha, que a escola eslovena também trabalha, tem a ver com o quê? Tem a ver com uma mudança no nosso paradigma econômico, da guinada do liberalismo para o neoliberalismo, que é um pouco do que o Gabriel está, né, apontando por aí. Por que isso nos é caro? Porque a gente consegue ver que, desde, né, meados dos anos 80, desde a queda da União Soviética, o que muda e se transforma, né, diante da nossa realidade? A gente não tem mais uma grande narrativa da realidade, né, que dispute com o capitalismo, né? Isso não é sem consequências. Esse ponto é o ponto que, na verdade, né, inspira politicamente essa obra, né? Realismo capitalista. Ela é uma provocação
né, justamente em cima de uma passagem de um pensador muito interessante, que é o Frederick Jameson, que diz respeito ao seguinte, né? Por que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Né? Zizek repete isso em vários lugares, mas na verdade é uma frase do Jameson. E isso tem a ver precisamente com essa montagem da realidade e como isso é ideológico. E é justamente nessa nova forma de ideologia que a gente vai notar novas formas de alienação, né? Ou então, é onde a gente naturaliza as coisas como elas estão, que a gente vai notando, né, que tem traços de aprisionamento da subjetividade. A gente tem capturas de dominação que se dão por aí. E essa obra dele, ela justamente tenta fazer o quê? Desvelar isso enquanto um problema. Né? Por que a gente congelou o capitalismo como única forma possível de contar a realidade? E ninguém fica inquieto com isso. Não é de se chamar atenção? Porque pensa só, até a União Soviética tinha várias experiências de tentar fazer alguma coisa diferente. Vocês estão vendo alguma experiência de coletividade radical desde então? Por que a gente não se inquieta mais com isso? Esse é o estado da situação que o Fischer ficou inquieto a respeito. Diga, não. Desculpa, estava no mudo. Rodrigo, primeiro, obrigado aí pela didática, estou adorando o conteúdo. Tenho uma pergunta mais pontual. Tem alguns professores universitários que falam, estou aqui pensando especificamente no Elias Jabor, se eu não me engano. Ele fala assim, olha, eu não sou antissistema, porque não tem como fugir do sistema, mas eu não estou negando que o capitalismo, assim como o feudalismo, há de ser superado, né? É um fato e isso vai acontecer porque esse é digamos, a toada da história. E em contraposição, eu coloco exatamente isso que você está colocando. Eu me pergunto até se o capitalismo não está cada vez mais imperioso e não em ruínas, que é uma percepção usada por muitos. Enfim, jogar essa polêmica. E aí, está mais imperioso ou ele está em ruínas? Ótima polêmica, na verdade. Obrigado, agradeço. Porque remete a algo que o próprio Zizek fala, né, como Marx inventou o sintoma, um dos pontos que ele remete ali é justamente esse. Qual que é o problema dos marxistas, né, ortodoxos? É que, usualmente, eles se satisfazem com essa trajetória da marcha da história. Ah, vai acontecer. Ah, é inevitável. Ah, vai dar. Mas não é um pouco o contrário do que a gente está vendo? Então, eu daria uma provocada no Elias Jabbour, que, na verdade, tem um livro muito interessante sobre China. Quem tiver oportunidade, dê uma olhada, ser publicado pela Boitempo, bem interessante. Mas, com essa perspectiva da superação, ela, às vezes, também não pode ser problemática. Por quê? Porque é justamente isso que a gente vê. Tem movimentos, na verdade, da história que, na verdade, obscurecem a realidade, intensificam as experiências de dominação. Não é por quê? Porque, de fato, a história não é linear. Então, a gente não pode também, né, contar com um certo otimismo desavisado, né? E isso é preocupante, né? E ele vai se dizer como realista, porque ele, de fato, se pauta nas bases materiais, né? O materialismo dialético é o que rege essa opinião. Tudo bem, né? Só que tem alguma coisa que a gente também tem que ficar um pouco mais atento, que é, mas a custo de quê? Né? A marcha da história a custo de genocídios também é problemático. Então, eu acho que a gente tem que, sim, né, nos mantermos, assim, criticamente avisados, né, mas não falsamente esperançosos. Então, seria um cálculo que passa um pouco por aí, né, e essa provocação, ela é muito boa, mas justamente para a gente, né, se inquietar, né, com certas ortodoxias, né, porque, de fato, isso está no próprio Marx, né, que o sistema capitalista é um sistema, né, momentâneo que será superado, né, em nome do socialismo, né, isso está lá, mas, e aí, né? A gente vai deixar, né, atrocidades acontecerem e naturalizar isso? Deixa, então, o capitalismo comer solto para ele, então, chegar nas suas próprias contradições e acabar? Mas aí, será que a gente não está escutando o que os próprios frankfurtianos já deixaram como herança?
derrocada do capital não se deu. Ele achou formas de se reinventar, e se reinventou muito pior. Então, quando eu trago os eslovenos, quando eu trago Fischer, é justamente para a gente escutar que são caras que já estão avisados de que, opa, talvez a gente precise mudar a nossa estratégia, não só do fazer crítico, mas também de como a gente pratica, né, certas, né, leituras da própria realidade. E é aí que as novas formas de alienação são caras e pertinentes. Bem, eu estou trazendo a foto do Fischer, né, diferentemente, né, dos eslovenos, o Fischer, ele, né, faleceu, né, em 2017, se não me engano, posso estar falando groselha, mas acho que não. E ele é, né, um autor que hoje, por exemplo, ele é na filosofia, né, na Inglaterra, o autor mais lido por lá. Né? Então, de fato, ele, né, deixa uma herança, né, crítica muito interessante. E, né, no pós-fácil, né, que eu escrevi, né, com Vitor Marx para o realismo capitalista, uma das coisas que a gente discute, me parece interessante, é isso, né? Sabe aquele filme Parasita? Não sei quem viu e tal, né, ganhou Oscar, né, coreano. E daí, numa das entrevistas, pergunto para ele, né, a que você atribui, né, essa fama repentina em relação ao filme? Ele pega e fala assim, é porque me parece que hoje todo mundo está meio que falando a mesma língua, né, ou então todo mundo é explorado pelo capital no mundo do mesmo jeito, ou de um jeito muito parecido. E o filme é sobre isso, né, o filme versa sobre isso. Então, quando a gente está de olho nisso, a gente está de olho nas novas, né, manifestações do capital globalizado, nos movimentos, né, dessa antiglobalização da realidade e como a globalização ela gera novos efeitos de exclusão. Então, da mesma forma como é interessante porque a gente passa a prestar mais atenção em excluídos do mundo, né, começa a conversar com o pessoal da Coreia, os Balcãs, né, a gente também vê como, né, isso hoje está sem uma espécie de perspectiva clara. Né? A gente não tem nada que hoje dispute isso. Né? E aí vira uma espécie de preocupação para nós, por quê? Porque isso vem com novas formas de sofrimento psíquico. Tem novas modalidades de sofrer que vão diretamente, né, com essa manifestação social e econômica. E aí que talvez seja uma perspectiva importante para a gente, né? O Gabriel, ele pontua nessa relação, né, entre o imaginário e o social. A nossa inabilidade de pensar uma outra sociedade não está completamente em linha com esse projeto do Mark Fisher? Ou então, o congelamento das condições de possibilidade de contar a nossa história de outra forma, senão por essa pautada pelo capitalismo. A forma como a gente sofre hoje, será que não está muito em dia com isso? E daí, né, eu conto um pouco, né, da história do Fischer, mas isso é anedótico também, acho que a gente pode, né, pular, mas esse é, de fato, um dos pontos centrais que, né, nos é caro, porque ele dialoga diretamente com a disciplina, né? Por que é mais fácil deixar, né, é isso, parece que a galera está satisfeita com a crise ecológica, né? Mas assim, né, pensar em mudar o capitalismo, ninguém assim, passa inquestionável. A galera inventa, né, criptomoedas, NFTs, inventa novas moedas, mas assim, problematizar o capital, nada. E eu acho que isso deveria sim nos inquietar, porque isso tem um peso subjetivo, né? E eu vou entrar aí. Diga, Ana. Oi, Rodrigo, boa tarde. Eu não sei se eu vou conseguir formular direito o que me veio à cabeça, para você ver se consegue articular alguma coisa. Eu não consegui, assim. Você acha que é possível alguma articulação? Quer dizer, possível eu acho que é, mas se tem alguma articulação sobre essa ideia da nossa incapacidade de pensar outras formas, ou dessa naturalização que você fala da realidade, né, enquanto ideologia, com a metapsicologia freudiana, assim, com a construção que o Freud faz de uma noção de consciente e assim por diante? Vou até espichar a pergunta, que eu ia perguntar uma coisa muito, muito conectada, Ana, né? Porque a gente, né, depois vai conversar melhor o que a psicanálise, o que o marxismo oferece à psicanálise, né? Eu já ofereceu, mas o que a psicanálise vem oferecendo ao marxismo,
né, para a retomada de experiências que têm a ver com essa confrontação com a exploração capitalista. E eu acho também, se vocês me permitem, interessante pensar nesse sentido, porque daí a gente também tira um pouco do constrangimento, né, de falar sobre o capitalismo. O capitalismo é uma produção de todos nós, né? E, assim, por que que ela deu tão certo, né? Por que que a gente fixou tanto aí? Então, por isso que eu acho que é interessante, talvez, pensar nesse sentido. Não, sem sombra de dúvidas. Primeiro que a pergunta é ótima, né, Ana? A provocação do Gabriel também em seguida deixa mais provocante ainda. E sim, né, da mesma forma como a gente pode considerar, né, contribuições do marxismo em relação à psicanálise, a psicanálise também contribui para o marxismo, né? E por que que esses pensadores que eu trouxe hoje, eles me parecem pertinentes? Porque eles estão preocupados com essa articulação, eles não abrem mão delas, né? Então, eles seguem a escola de Frankfurt, né, intensificando esse tipo de provocação. Uma delas é, por exemplo, né, o papel da pulsão de morte, né? Como é que isso se dá, né, numa nova gramática? Né? Talvez não seja algo para a gente descartar. Quais são as formas de gozo, né? Quando a gente vê, por exemplo, esses excessos, né, que eclodem diante da realidade, como é que a gente lida com isso? Uma sacada que me parece muito cara e uma contribuição da psicanálise para pensar a política vem da Lenka Zupantich, quando ela vai pegar a distinção entre realidade e real, que é Lacan, né? É isso. Às vezes a gente naturaliza a realidade como se ela fosse real. A realidade não é o real. Muito pelo contrário, né? Quando o real irrompe, ele quebra, né, as coordenadas da realidade como está dada. O que isso nos mostra? A gente tem condições de mudar a realidade como ela está dada, mas isso é uma lição da psicanálise, né? Sai justamente, né, das formulações do próprio Lacan. Né? Só de pensar essa distinção. Né? Por quê? Porque isso nos aponta para outra coisa, né? Que eu até tentei pontuar e me parece ainda ser uma sacada muito importante, né? Que é o dispositivo de transformação subjetivo que uma análise consegue trazer, ela é radical, por quê? Porque ela consegue, né, colocar uma pessoa em direção a um acontecimento da própria vida. Ela consegue, de fato, radicalizar, né, a sua própria vida, em nome daquilo que ela vai construir e transformar enquanto uma cura. Vai mudar a sua relação de tempo, vai mudar tudo isso. E isso são pontos que são, sim, cruciais para a gente pensar, né, formações de coletividade possível, né? Será que a gente consegue fazer uma coletividade em torno de uma discursividade vazia, como deveria ser, coletivo de psicanalistas? Será que isso nos ensina uma outra forma de coletividade política, ao invés de ser, né, um discurso para seguir como, né, um manual de receitas? E a psicanálise é uma discursividade que é aberta, né, em torno de um vazio. Né? Deveria, pelo menos, né? Porque toda vez que a gente tampona, põe um mestre ali, dá ruim. Será que a gente não consegue, então, fazer, né, alguma coisa com o teor, né, de uma coletividade política que aprendeu isso da psicanálise? Então, acho que são aí alguns pontos de contribuição e articulação que são muito pertinentes, né? E quando a gente está pensando justamente no realismo capitalista, né, o que me parece caro é um pouco dessa direção, como algo da dimensão social que parece que força, né, que a gente naturalize e ingesse a realidade como a única forma possível de contá-la. E muito embora o capital ele tenha sido efetivo pela dimensão, né, como ele consegue, né, fazer com as coisas, por quê? Porque ele constrói uma mediação social, né, entre pessoas e coisas, entre, né, coisas e coisas, e isso é muito efetivo, né, para como a gente acabou montando a realidade. Mas, novamente, né, que até falando de Jabur, né, que o nome traz, né, também, é para ser superado. Consegue fazer outra socialização, né, outra socialização é possível, né, uma que não coloque o capital à frente de tudo, mas que consiga colocar, na verdade, outras formas de relação à frente. Por que a nossa imaginação não vai para aí, né? Então, é se inquietar um pouco mais com esse tipo de direcionamento. Diga, Camila. E o risco é justamente trocar uma paixão por outra. Que é um pouco também do nosso risco, né? É literalmente isso. E daí também toca num ponto que eu, né, comentei com o Gabriel que eu ia comentar e acabei não comentando, né? Que é da obra Clara,
do Milner, né, que é justamente o risco em relação a certos ideais. Toda vez que você sabe onde você vai chegar, isso é problemático. Por quê? Primeiro que você perde, né, a construção orgânica do percurso em relação a isso. E você está tentando alçar um caminho em nome daquilo que você pressupõe que é a ideia disso. Então, essa sacada, essa sagacidade psicanalítica em relação aos ideais, ela tem uma perspicácia política de uma astúcia da razão. Estou puxando Hegel aqui, mas é justamente por isso, né? Porque vai justamente dizer que atrocidades são feitas em nome dessa forçação de ideais, que é completamente diferente, né? De você se arriscar diante de experiências, né, que são fiéis a uma hipótese. Né? Você pode arriscar coisas, mas você não sabe exatamente onde isso vai dar. Se permitir construir caminhos mais abertos, aí talvez seja uma lição politicamente, né, interessante, mas orientada por uma sacada psicanalítica. Né? Então, acho que tem alguma coisa, né, da gente poder olhar para esses ideais, né, que às vezes a gente se coloca, se impõe, é a maneira como a gente lida com eles, né, que às vezes impede, né, relações sociais, orgânicas, de construções simbólicas que passam por uma outra, né, composição. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente levar em consideração, sim. Camila. Primeiro eu queria agradecer, Rodrigo, está sendo massa, assim, trocar essa ideia. Eu estava lendo esses tempos o Caminho para o Real, do Badiou, e acho que é um livro bem legal, né, tipo, porque é curtinho, ele explica de uma forma bem tranquila, assim. Eu acho que até pensando nessa distinção, né, do real e da realidade, quando a gente pensa, né, para pensar no real, numa certa potência que a indeterminação traz, né? E acho legal que ele dá aquele exemplo da matemática, né? Do finito, do infinito. Então, para existir o finito, há uma pressuposição do infinito que fica encoberta, algo nesse sentido. E acho que conversa bastante com essa questão da ideologia que você está trazendo também. Enfim, várias coisas assim, né? Que daria para falar. Mas a minha questão que surgiu agora mesmo, pensando nessa questão do real, porque acho que a escola eslovena, ela, pelo que eu tenho percebido, tenta trazer o real mesmo como essa potencialidade para a gente pensar outras formas de mundo, né? Outras formas de sociabilidade e tal. Mas aí, pensando em real, em objeto A, né? Que é o tema da minha pesquisa, eu pensei na angústia. E aí o que eu fiquei pensando, né, porque a angústia enquanto esse momento de irrupção do real, e parece que esse momento que a gente se dá conta, assim, esse encontro com essa indeterminação, até que ponto, eu não sei se eu estou brisando muito, mas só veio aqui eu jogar, até que ponto a angústia, ela é algo per se, sabe, tipo, em si mesma, ou será que ela não decorre de uma limitação que a gente tem? Por exemplo, quando a gente... Não sei, eu fico pensando em um momento, um lapso, assim, de uma quebra de algo, de uma matriz que esteja estabelecida, mas e aí a gente se vê limitado a gerar esse movimento por condições materiais, por exemplo, sabe? Não sei se fez sentido o que eu estou falando, mas acho que a minha questão seria será que a angústia, ela é algo em si? Ou será que ela não está muito mais relacionada a uma limitação, uma condição material que impede esse real de gerar um movimento, algo nesse sentido? Quer comentar, Rodrigo? Eu só ia falar porque a gente fecha um pouco mais cedo, né? E já queria encadear alguma coisa das próximas discussões, aproveitando esses comentários, né? Da Ana, os teus e da Camila agora, porque a gente está pensando, né, nesse encontro de marxismo com a psicanálise, né? Bom, tem essa pergunta: o que a psicanálise ofereceu e segue oferecendo para o marxismo e para eventuais experiências que são aquelas que o marxismo
tem no seu horizonte, né, que é substituir o capitalismo por outra coisa, né, apontando os limites do sistema naquilo que diz respeito à própria economia, à ecologia e à subjetividade. Né? Afinal, a gente pode fazer uma crítica marxista do capitalismo a partir de todas as alterações algorítmicas que a gente está tendo na nossa subjetividade, né? Que é absolutamente uma evidência, assim, muito clara, que a gente está, inclusive, numa nova aceleração desse processo. Mas, em seguida, né, a gente tem que também ter um objetivo aqui na disciplina de pensar, né, bom, e quais são as transformações na psicanálise que essas discussões, essas conceituações podem nos oferecer, né? Porque vamos pensar com Lacan e essa historinha do real, né? Porque quando a gente está falando essa distinção, que pode falar, inclusive, por Badiou, entre infinito, né? Entre infinito real e infinito potencial, que vem da matemática, que vem do Cantor, né? Essa ideia de, bom, a gente conta o infinito, mas quando a gente conta o infinito, né, aquilo, de alguma forma, já não é mais real. Aquilo lá já tem como a gente estava discutindo, né, acho que com a Patrícia da última vez, tem uma imaginarização do real, né, que é um dispositivo de conhecimento e de intervenção do simbólico, inclusive. E aí, pensando na formação em psicanálise, né, e na ampliação do conhecimento psicanalítico, né? Dispositivos como o cartel, com a sua lógica do mais um, e dispositivos como o passe, eles também têm uma encruzilhada, né? Eles também têm uma encruzilhada porque de alguma forma, por conta de certas amarras, nas concepções, na genealogia do que é a formação da psicanálise, do que é a constituição de grupo de uma instituição psicanalítica, eles acabam promovendo certos ideais. E aí é uma imaginarização do simbólico, né? Porque isso é o ideal. Né? O ideal de funcionamento. Isso a gente vai chegar na aula 7 ali, na aula 6, desculpa, quando tu volta, né, para falar de formação e tudo mais. Mas acho que já dá para pincelar algo aí. Pessoal, infelizmente hoje eu vou precisar até terminar um pouco antes, eu peço desculpas, mas assim, concordo que a provocação, né, deixada é algo que a gente segue conversando, né, sim, acho que tem algo muito rico justamente para a gente pensar como esse ponto do real, naquilo que há de impensável, né, aquilo que faz foro no simbólico, aquilo que, né, escapa à marginalização, né, uma tentativa, né, às vezes até de fazer um imaginário sobre o real, também é perdê-lo, né, então justamente isso, né, a gente não se satisfazer com certas explicações totalizantes para aquilo que não é totalizável, e às vezes a gente não consegue pensar esse ponto do real como algo que é, né, produtivo porque é negativo, né? É porque escapa que faz a gente se mobilizar, né, de fato acaba engajando a gente, né, de uma outra forma. E daí, pensar em formas de coletividade que passam por aí, tem um pouco disso, né? E pensar esses dispositivos são contribuições psicanalíticas para, né, pensar o marxismo, são contribuições, né, psicanalíticas para a gente olhar, né, até para a forma de coletividade propriamente dita. Né? O que seria um coletivo que sacou algo do cartel? Né? O que seria pensar um coletivo que entendeu o dispositivo do passe como alguma coisa que dá para ser, né, transformado, né, por uma coletividade, né? Então, acho que tem aí, sim, experiências e talvez a gente possa sair daqui com uma certa inquietação, né, que é um pouco disso. Como é que a gente tem experimentado, né, diante dessas sacadas que a psicanálise nos traz como contribuição e onde que a gente tem deixado, né, de notar, né, coisas que a gente toma como óbvias na nossa própria realidade, na nossa prática, no nosso fazer, onde que a gente naturaliza também certas coisas e deixa de fazer perguntas que são fundamentais. Aí a gente vai poder, né, aprofundar um pouco mais. Bem, eu queria, né, só pontuar um pouco, né, a gente passa por sofrimentos dessa passagem do liberalismo para o não-liberalismo. Eu acho que isso diz, sim, né, de uma destituição, né, do espaço público. Isso diz muito da nossa, né, privatização do sofrimento.
E eu acho que a gente pensar o nosso imobilismo, né, a gente pensar justamente a nossa inabilidade, né, de sofrer coletivamente com algo que vem do coletivo, isso diz muito da nossa, né, epidemia depressiva, por um lado, mas também diz muito da nossa, né, impossibilidade, né, de um fazer em outros termos. Então, acho que são vários dos pontos, né, que me parecem, né, interessantes para a gente talvez pontuar numa próxima, né, assumir, né, para conversar um pouco mais, mas é justamente ver como a gente está capturado até mesmo nos nossos sonhos, né, como a gente não consegue nem mais sonhar de uma maneira que vá para além dessas premissas dadas pelo próprio capitalismo. E isso diz, sim, né, da nossa captura subjetiva de uma maneira completamente, assim, de terra arrasada. Isso não pode passar desapercebido, né? E daí, como é que a gente pensa também nessas limitações dos nossos desejos, dados nessa gramática, dos nossos sonhos, da nossa imaginação, e o que de fato é poder pensar para além disso, né? Essa satisfação com a violência, esse machismo dado e naturalizado, né? Tem um monte de coisas, né, que hoje passam assim, né, assim, batido na forma como a gente consome a própria cultura e a própria realidade. As pessoas se posicionam dessa forma. Então, assim, tem vários elementos que eu acho que são legais a gente, às vezes, até debruçar um pouco mais, para ver o que são essas novas formas de alienação na realidade. Se o Gabriel me dá uma chance, eu faço isso na próxima, e a gente conversa um pouco mais. Pode ser? Pois é, tem a Flávia, especialista em topologia aí, para mestre em topologia, né? Que pode nos ajudar também. Então, vou agradecer, viu, Nossa, pessoal? Todo mundo. várias questões. Vai precisar de outra aula aí. Para lá. Mas, gente, eu vou agradecer mesmo pelo espaço, paciência de todos. Quem tiver questões, me procura. Que ficou esquisito, meio no ar, quer trocar uma ideia, né? Falei groselha também, não me deixem de pontuar, tá, gente? Então, por favor, não deixem de dizer, tá? Estou por aqui. Cara, Rodrigo, a gente agradece muito, eu agradeço muito, assim, porque aprendi um monte de coisa, avançou, né, muito, a gente vem conversando desde o ano passado, né, de tu participar e contribuir aqui na disciplina, a gente conversou, né, antes da montagem de tudo, assim, então te agradeço, coloco esse agradecimento público aqui, e acho que, assim, falando por mim, por Rodrigo, por uma série de colegas, né, que a gente tem os espaços, pô, eu falo pelo Psopol, o Rodrigo é membro do LatesFIP, né, que são laboratórios, espaços de trabalho correntes e constantes na USP, né, abertos, públicos, gratuitos, com uma série de grupos de atividades, né, sempre disponíveis para a gente receber e seguir trabalhando com todo mundo, né. Então, acho que isso é importante sempre ser salientado, porque é assim também, né, uma forma de intervenção, né, no social, no político, no econômico, né, pensar, trabalhar dessa forma, até às vezes por uma lógica de ocupação também de espaços, né. E eu que agradeço novamente pelo convite, pela interlocução e também, né, a materialização aí, né, dessas tantas tentativas, né, de fazer isso acontecer. E agradecer também, acho que por vocês todos aqui, né, estarem pensando comigo, né, a gente fazer um pouco dessa partilha do perrengue, porque no fundo tá todo mundo, né, às voltas com esses mesmos problemas, então poder compartilhar também, poder né, escutar, né, quais soluções vocês encontraram por aí para isso, né, quais caminhos vocês também estão trilhando diante disso, para ver se a gente consegue ter uma sacada, né, para além, né, disso, né, como é que a gente consegue inventar juntos alguma outra coisa, né, para fazer diante disso. Mas bem, vou agradecer e a gente se conversa melhor na próxima. É isso. Me procurem também se tiverem dúvidas. Valeu, Rodrigo. Só. Grande abraço. Então, gente, vamos fazer a finalização aqui, né? Foi muito inspirador, assim, eu acho que nos leva a continuar as discussões. Espero que tenha feito tanto sentido e questionamento para vocês como fez para mim. A gente segue, né? Na semana que vem, a gente vai pegar essa experiência concreta, né? Ou essas experiências concretas da psicanálise, que são as clínicas públicas, né? E a gente vai discutir isso, né? A gente vai discutir precisamente
Opa, sumiu aqui o programa. A gente vai ter a presença, né, do Raoni Machado, que é sociólogo e psicanalista e pós-doutorando, né, conosco lá no Psopol, e o Augusto Coaraci, né, que é mestre, doutorando em psicologia clínica lá na USP, né, ambos trabalham, né, o Augusto mais especificamente com as clínicas públicas, né, lá na Praça Roosevelt, o Raoni com a metodologia dos encontros de saber, né, que é uma política pública, né, um projeto de extensão que existe em várias das universidades federais aqui no Brasil, na USP ainda não, mas quiçá logo mais, na qual se consegue trazer mestres de saber tradicional, né, da pagelança indígena, das religiões de matriz africana, né, e de outras modalidades de saber, para dentro da universidade, né, para ensinar numa posição sempre de saber, né, que é bem interessante, né, de fazer essa inversão dentro da universidade, né, não falar deles, né, mas sendo remunerados, exatamente. Na maioria dos projetos de extensão se consegue remunerar, que é uma coisa bem importante, tá? Então, a gente vai seguir com uma aula, né, cujo título é Clínicas Públicas e o Coletivo, Tática, Estratégia e Política, né, e tem um capítulo da Dantou ali, um texto do Raoni e da Tássia Guimarães, né, um texto do Augusto e da Adriana Marino, né, que é uma colega muito, muito querida também, tem vários textos complementares, né, do meu amigo Rafael Alves Lima, do Jean Uri, aqui para vocês situarem, e eu acho que vai ser uma aula muito boa, porque tem a ver com uma retomada de uma experiência concreta da psicanálise clínica do social, que era no social também, né? Então, acho que a gente segue com essa questão, né, bastante presente, operando a partir de agora, né, e nos fazendo mais desdobramentos a partir do que o Rodrigo nos propôs hoje. Pessoal, obrigado. Vamos para o Hospital Universitário da USP agora, trabalhar numa tarde sobre interdito e segredos na cena do cuidado da família. Quem quiser e tiver afim, lá no anfiteatro. E é isso. Brigadão. Até a próxima semana. A gente vai se falando onde der, por aí, por e-mail, na USP, por redes sociais. E bom trabalho, né? Bom fim de semana, boa continuidade para todos e todos. Valeu pela presença. Tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. pessoal. Bom feriado. Boa semana.